Escutismo. Passado, presente, futuro. Escutismo. Escutismo é um movimento educacional não formal para jovens, sem fins lucrativos, com a participação de adultos voluntários, fundado pelo general inglês Lord Baden-Powell em 1907 e praticado por milhares de jovens por todo o mundo. Busca o desenvolvimento físico, mental, social, espiritual, afetivo e de caráter dos seus participantes através de um sistema de educação informal baseado em atividades práticas. A 1 de agosto de 1907, Baden-Powell inaugurou o seu acampamento experimental para 20 rapazes, na ilha de Brownsea, a sul da Inglaterra. Esta data é hoje aceita como sendo a que marca o nascimento do escotismo. Em poucos anos, o escotismo atravessou a Mancha, galgou os oceanos e espalhou-se por todo o mundo. O Corpo Nacional de Escutas, Escotismo Católico Português, nasceu em Braga a 27 de maio de 1923. Foram seus fundadores o arcebispo Dom Manuel Vieira de Matos e o Dr. Avelino Gonçalves, que em Roma mantiveram os primeiros contactos com o movimento quando ali assistiam, em 1922, a um desfile de 20.000 escutas, por ocasião do Congresso Eucarístico Internacional que, nesse ano, aí se realizou. Depois de bem documentados, regressaram a Braga e rodearam-se de um grupo de 11 bracarenses corajosos e valentes. A 24 de maio de 1923, fizeram sua primeira reunião para estudarem a possibilidade e oportunidade de criação de um grupo de escuteiros católicos em Portugal. Assim nasceu o Corpo de Scouts Católicos Portugueses, cujos estatutos foram aprovados a 27 de maio desse mesmo ano pelo Governador Civil de Braga e confirmados a 26 de novembro pela Portaria número 3824 do Ministério do Interior e Direção-Geral de Segurança. A partir desse dia, começou a existir oficialmente com legalidade e personalidade jurídica. Em 1928, um grupo de 6 a 8 rapazes amigos com idades compreendidas entre os 16 e 19 anos costumavam juntar-se no centro da vila de Ilhavo para conversar e aperceberam-se da passagem de alguns escuteiros de Aveiro, a caminho da Vista Alegre, onde estava a formar-se um grupo. Entusiasmados, resolveram um dia mandá-los parar para colher informações sobre o dito movimento, tendo sido convidados a assistir às suas reuniões. A partir daí, iniciaram também as suas reuniões. O grupo fundador foi então constituído pelos seguintes rapazes: João Bichão, Carlos Faria, João Peixe, Horácio Peixinho, Joaquim Teles, Eduardo Bagão e Manuel Azevedo. Dispostos a trabalhar, pediram a colaboração do então chefe de grupo de Aveiro, José Cristo. Necessitavam, contudo, de uma direção para a fundação do grupo. De acordo com o pároco de Ilhavo, o Sr. Prior Basílio, resolveram convidar para este fim o Sr. Padre Manuel Campos e o Sr. Professor José Pereira Teles, que aceitaram o convite. Começaram então a trabalhar e a preparar as promessas, tendo pedido a ajuda das professoras Dona Nazaré Cruz e Dona Helena Mano, que por sinal eram zeladoras do altar de Nossa Senhora do Rosário e faziam parte da comissão de festas. A mordomia ofereceu o galhardete e o grupo de escuteiros, reconhecido, escolheu para seu patrono a Nossa Senhora do Rosário. O comandante dos bombeiros de Ilhavo, na altura o Sr. Artur Sacramento, pôs à disposição do grupo o quartel para as suas reuniões. O grupo contava então já com 30 elementos e a direção era assim constituída. Assistente, Sr. Padre Manuel Campos. Chefe de administração, o professor José Pereira Teles. Chefe de grupo, Manuel Soares de Azevedo. E chefe ajudante, João Fernandes Bichão. Assim, com a boa vontade de todos, efetuaram-se as primeiras promessas do grupo no dia 15 de agosto de 1928. Estava lançada a primeira pedra, tinha sido formado o grupo 46 que ainda pertencia à região de Coimbra. Em 1964 houve uma renumeração dos agrupamentos, grupos na altura, a nível nacional, tendo o agrupamento passado a ostentar a designação de agrupamento número 189 Nossa Senhora do Rosário do Corpo Nacional de Escutas, designação que mantém até aos dias de hoje. Mostramos aqui a fotografia das primeiras promessas do agrupamento em 18 de agosto de 1928. Na realidade, esta é a primeira fotografia do agrupamento.
Ao centro, e não uniformizados, o professor José Pereira Teles, chefe de administração, o padre Manuel Campos, primeiro assistente, e ao lado deste o chefe Manuel Azevedo, primeiro chefe do grupo. Ainda em 1928 realizou-se na Malhada o primeiro acampamento de agrupamento. Existe um outro registro fotográfico de um acampamento de agrupamento que tem como curiosidade ter sido realizado naquela que é hoje conhecida como a Avenida dos Capitães. Ao fundo podemos observar uma moradia e o antigo matadouro que ainda hoje existem. Estes dois edifícios permitem localizar aproximadamente o acampamento no local assinalado no mapa. Após várias reuniões entre os agrupamentos de Ilhavo e de Aveiro, onde participaram os chefes Manuel Azevedo, António Santana, Carlos Ramalheira e pelo agrupamento de Aveiro, o chefe Armando, surgiu então em 1952, com a ajuda da Junta Central, a primeira Junta Regional de Aveiro, sendo o seu primeiro chefe Carlos Alberto Simões Ramalheira. Em 1968 comemorou-se os 40 anos do agrupamento. O ponto alto desta comemoração foi a celebração eucarística em campo, realizada num eucaliptal, junto à Seca do Bacalhau, como podemos observar no mapa. Em 1978 comemoraram-se os 50 anos do agrupamento. Estas comemorações foram realizadas na Nossa Senhora dos Campos. Foi lançado na época um prato comemorativo de série limitada, pintado pelo famoso pintor Palmiro Peixe e fabricado pela Vista Alegre. Recorte da primeira página do jornal Família Paroquial, onde é noticiado os 50 anos de escotismo em Ilhavo. Em 2003, o agrupamento festejou os seus 75 anos. Estas bodas de diamante envolveram diversas iniciativas, mas culminaram na cerimónia das promessas a 15 de agosto. Ao longo da sua existência, o nosso agrupamento teve vários chefes de agrupamento. Façamos agora uma breve análise cronológica. O chefe Manuel Soares de Azevedo coordenou o nosso agrupamento de 1928 a 1964. O chefe João Amadeu Carrapechano da Rocha foi indigitado para chefe de agrupamento em 1964. O padre Georgino da Rocha, ainda em 1964 e até 1966, dirigiu o agrupamento. O chefe Manuel Soares de Azevedo voltou a assumir o cargo de chefe de agrupamento entre 1966 e 1976. Numa época conturbada, entre 1976 e 1980, o padre Manuel João Cartacho assumiu a chefia do agrupamento. O chefe José Eduardo da Rosa Novo assumiu a chefia do agrupamento entre 1980 e 1990. Entre 1990 e 1996, a chefia do agrupamento foi assegurada por Maria Vitorina Matias de Azevedo, filha de Manuel Soares de Azevedo, um dos fundadores do agrupamento. José Júlio Pereira Barreirinha foi chefe de agrupamento entre 1996
e 2000. Desde 2000 que os destinos do nosso agrupamento voltaram a ser dirigidos por José Eduardo da Rosa Novo. Ao longo da existência do nosso agrupamento, passámos por várias sedes. A nenhuma delas, no entanto, podemos chamar efetivamente nossa. Façamos agora uma retrospectiva histórica das sedes por onde passamos. A primeira sede foi provisória e onde estivemos apenas 2 meses. Situava-se no primeiro quartel dos bombeiros, junto ao antigo mercado municipal, onde hoje está situada a estátua do Sr. Bispo Dom Manuel Trindade Salgueiro. A segunda sede situava-se em Cimo de Vila, no edifício dos Passos de Conselho, onde hoje se situa o Tribunal e o quartel da GNR. Era uma grande sala que foi cedida pelo Sr. Presidente da Câmara desse tempo, o Sr. Dinis Gomes, e que dividimos depois para as patrulhas e onde estivemos mais de 10 anos. A terceira sede situava-se no pátio da residência paroquial, uma casa velha que o nosso pároco desse tempo, o Sr. Padre Basílio Ferreira Jorge, nos cedeu, e nós, com muita dedicação e trabalho de todos, soubemos restaurar e fazer uma boa sede. Foi a melhor até hoje e que tanto suor nos custou, mas com a construção do centro paroquial teve que ser demolida. A quarta sede era numa dependência da sacristia da igreja paroquial, onde atualmente é a casa mortuária. Era muito pequena, mas lá estivemos até à construção do centro paroquial. A quinta sede era no centro paroquial. Alcateia estava numa sala onde atualmente é a sala dos 2 anos do infantário. O resto do agrupamento estava nos camarins por baixo do palco. Sexta sede e atual. Atualmente os exploradores continuam no camarim por baixo do palco e o resto do agrupamento está numa sala dividida da casa do centro paroquial. Num projeto de verdade, somos uma família feliz. O atingir de um objetivo real em prol das nossas crianças, jovens, adolescentes e jovens adultos. Alcateia. Aqui se fomenta o grande imaginário da história da selva e a caracterização de alguns animais com sentimentos humanos e os princípios ideais de vida. Exploradores. A patrulha. Escola de caráter. A atribuição de responsabilidades autênticas e generosas. O aprofundar do espírito de colaboração e camaradagem. Grupo pioneiro. O método escotista consiste em obter do jovem um desenvolvimento de qualidade por si próprio, um incentivo pessoal e não um ensinamento anteriormente imposto. Clã. Não significa caminhar ao acaso, sem finalidade, mas antes um trajeto agradável com um objetivo definido. Ao mesmo tempo que há consciência das dificuldades e perigos que podem deparar-se no percurso. Está nas nossas mãos. Nas mãos de todos nós. Nós, família escotista. Dirigentes, escoteiros, pais, familiares, amigos.